Bom dia, alunos. Hoje a nossa aula será sobre ciclo celular e estaremos detalhando a divisão celular de mitose. Bom, toda célula possui um ciclo de vida. Existe um grande período em que a célula não está se dividindo, que é chamado de período de intérfase, e existe um período mais curto em que a célula está em divisão celular. Quando nós falamos em um período sem divisão celular, isso não quer dizer que está inativo e sem atividade, pelo contrário, intensa atividade se processa nesse período. G1 e G2 são pontos importantes de controle celular para que a célula entre em perfeitas condições para a divisão. Na fase de G1, a gente tem aqui a produção de substâncias, de moléculas, ocorre o crescimento celular para que as substâncias necessárias para a fase S estejam todas ali presentes. O que acontece na fase S, também chamada de síntese? Ocorre a duplicação do DNA. E para que essa duplicação ocorra, muitas vezes é necessário que elementos estejam ali presentes, enzimas, proteínas, e essas moléculas elas são preparadas, são disponibilizadas na fase G1. É interessante que muitas vezes a célula pode ser que não esteja numa condição adequada a entrar em divisão. Por isso, a fase G1 também é considerada uma fase de controle. Se não houver nutrientes suficientes, se não houver condições para o meio, ela entra no estado de dormência, chamado de G0, até que o meio esteja novamente propício para a continuidade da intérfase e divisão celular. Quando a célula, mesmo assim, ela tem ali os elementos, mas não a quantidade necessária, né? Não tem a quantidade necessária ali para que a G1 ou o DNA possa estar em algum dano, essa célula pode, dessa forma, fazer um controle para que não haja produção de células danosas. Então, muitas vezes, além da célula entrar em dormência, em G0, a célula pode sofrer reparo, ou ela pode entrar em apoptose, caso esteja em condições inadequadas para a continuidade do ciclo. Dando tudo certo, ela da G1 passa para a fase S, onde cada filamento de DNA será duplicado, haverá duplicação das cromatinas, né, da cromatina, que consequentemente duplicará os cromossomos, que são as mesmas estruturas. Terminou essa fase de síntese e de duplicação, a célula entra numa outra etapa, um outro ponto de controle chamado G2. Nessa fase é muito importante também, porque qualquer erro na fase S que comprometeria o funcionamento celular, nessa fase é identificado o problema. Se não consegue se fazer o reparo, a célula também entra em morte. É ativado mecanismos de apoptose, que é a morte celular. Dessa forma, esses dois pontos de controle conseguem evitar a perpetuação de erros na célula, pois ela vai estar em multiplicação. Tudo isso acontecendo, a G2 terminando o processo, ainda fazendo alguns ajustes, como duplicação de algumas organelas ali presentes, ela vai entrar em divisão, em mitose ou meiose. Nesse caso, nós vamos exemplificar a mitose. A mitose é uma divisão em que vai passar por etapas, conforme está descrita aqui, ó, tá? Essas etapas, elas são muito importantes e vamos entrar em detalhes daqui a pouco. Mas antes eu gostaria de fazer um comparativo. Mitose não é a única divisão celular. Nós temos também a meiose.
Qual que seria a diferença básica entre elas? A mitose, ela é uma multiplicação das células, onde eu tenho formação de duas células filhas idênticas à célula mãe. Então, eu estou fazendo uma multiplicação celular. O tempo em que essa mitose ocorre, ela depende do organismo e ela pode ser responsável por várias coisas. Organismos unicelulares, por exemplo, eles conseguem se multiplicar dessa forma. É uma forma de reprodução assexuada dos organismos eucariontes unicelulares. Outra função da mitose é porque ela vai justamente no organismo pluricelular eucarionte repor as células que estão velhas ou que estão mortas, além de promover o crescimento do indivíduo. Tá? Então, essa seria a função da mitose. E como vocês podem ver aqui no esquema, o padrão de quantidade genética é idêntico. Então, é uma divisão celular equitativa, tá? De células exatamente iguais. Na meiose, eu já tenho uma diferença na questão da quantidade do material genético. Ele é reduzido pela metade. Ele é reduzido pela metade, aqui, conforme vocês podem ver. De um conjunto 2N, eu tenho a produção de células N. E vai passar por duas etapas, por isso que no final formará 4 células. O objetivo desse tipo de divisão é a produção de gametas na reprodução sexuada. Isso é muito importante para os organismos sexuados. Ela ocorre na gametogênese. Isso tem como importância, pois os conjuntos haploides, ao se unirem, formará um conjunto diploide comum naquela espécie. Então, a meiose ela tem como intuito produzir células reprodutivas que manterão o conjunto cromossomo da espécie. Como nesse processo, esses pacotes passarão por uma como é que eu posso dizer, troca de materiais, como a gente vai descrever nas aulas subsequentes, cada gameta a se formar, ele não é idêntico, havendo assim uma amplitude de possibilidades de combinações, permitindo assim a variabilidade da espécie. Isso tem uma importância muito grande. E é uma divisão, como eu mostrei, celular, que reduz a quantidade de cromossomo pela metade. Por isso, divisão celular reducional. Voltando então para a mitose, aqui temos uma foto que a gente consegue ver as 4 fases. A intéfase ele estaria assim, com o núcleo organizado, o material genético bem condensado, não condensado e não possível de individualizar. E nós temos aqui as 4 divisões da prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase vemos aqui uma individualização do material genético, porque já é possível identificar isoladamente eles. Na metáfase você percebe que ele está no meio. Na anáfase você consegue ver a separação em polos opostos. E na telófase vai ocorrer a divisão desses 2 grupos de estruturas, formando 2 novas células. Vamos descrever com maiores detalhes essas etapas. Na prófase, a gente tem aqui, é possível ter uma evidência dos cromossomos duplicados. Cada cromossomo tem a sua cromátide duplicada, A gente tem aquela estrutura com 2 cromátides, certo? Porque cada um deles, um único filamento de DNA, foi duplicado. E eles estão unidos por um ponto em comum chamado de centrômero. O material nuclear precisa se desestruturar para que haja movimentação desse material genético. Dessa forma, a gente tem a desorganização do núcleo, do envelope nuclear e do nucleolo também, que é o ponto onde há condensação de RNAs. A gente tem também a duplicação dos centríolos com formação do áster,
Áster seria esses prolongamentos ao redor, que são centros de formação do fuso mitótico, que nós já vimos isso no citoesqueleto. Então, vai ter esse áster, e nós temos, posteriormente à formação do áster, a organização das fibras responsáveis pela separação e individualização desses cromossomos, tá? E direcionamento deles, que são as fibras de microtúbulos do fuso mitótico. Então, o fuso mitótico vai começar a se organizar e a se estruturar na prófase, tá? Na metáfase, a gente ainda tem a movimentação e o posicionamento do centríolo e as fibras do fuso mitótico, tá? De tal forma que vai haver uma mobilidade desses cromossomos em direção à região equatorial, que seria o meio da célula. Cada cromossomo vai estar unido pelo centrômero às fibras do fuso, tá? Então, a gente vai ter a ligação das fibras do fuso ao centrômero. Você percebe essa posição central muito característica nas imagens de divisão celular, identificando essa fase, a metáfase, tá? E é uma região de melhor observação dos cromossomos, porque ocorreu o máximo de condensação, que é aquele enovelamento do cromossomo. Ele começa na prófase e dá continuidade aqui na metáfase, onde acontece o máximo da condensação e visualização deles, tá? A próxima etapa que a gente vai dar continuidade aqui é a da anáfase. Então, na anáfase, é possível verificar algo muito característico. Houve a duplicação do centrômero. E ao haver a duplicação do centrômero, a gente tem a individualização dos cromossomos, tá? Então, agora a gente tem aqueles cromossomos que estavam duplicados, agora eles estão individualizados, certo? E com essa duplicação, por eles estarem ligadas às fibras do fuso, acontece uma movimentação deles pelo encurtamento das fibras do fuso em direção aos polos opostos da célula. Então, nós vemos aqui, né, essa sequência de atividade para dar continuidade a esse processo de divisão celular. Na telófase, os cromossomos que foram separados, né, as cromátides irmãs separadas na anáfase e direcionadas para os polos, eles terminam de chegar a esse polo, vai haver a reorganização da membrana nuclear, do envelope nuclear, também os cromossomos vão realizar a descondensação, não mais é preciso as fibras do fuso, então eles desaparecem, eles desestruturam, né, de forma como já vimos, né, lá no citoesqueleto. A divisão das organelas também se processam, a gente tem aqui, né, reorganiza o nucleolo vai se reorganizar e ocorre a divisão do citoplasma num processo chamado citocinese. E assim eu tenho a formação de duas novas células, tá? Então, são essas as características principais dessas 4 fases da mitose. Bom, a mitose, ela ocorre igual em todas as células? Não. Nós vamos ter características distintas entre células animais e células vegetais, tá? Então, se a gente for observar aqui,
Aqui a gente tem uma organização das fibras do fuso, a presença do centríolo e a região do centrosomo, aonde se organizam as fibras do áster e as fibras do fuso mitótico, certo? Então, esse tipo de caracterização é comum nas células animais. Nas células animais, nós temos centríolos e nós temos áster. Na célula vegetal, angiospermas, nós não temos nem a formação do centríolo, a presença do centríolo, nem a formação do áster. Então, como é que faz? Lembre-se que as fibras do fuso, os microtúbulos, eles podem estar presentes, eu só não vou ter essa organização, esse direcionamento pelo centrosomo, tá? Então, a gente vai ter a divisão, só que sem acêntrica, tá? Sem centríolo e sem áster. E outra questão interessante é que, enquanto a divisão da célula animal é por estrangulamento, tá? Formando um anel de estrangulamento, que é feito pelas fibras de actina e miosina que promove esse encurtamento, na célula vegetal a gente tem a deposição de vesículas derivadas do complexo de Golgi na porção central. Essas vesículas se fundem, formando o que a gente chama de fragmoplasto, tá? Assim, a gente tem uma citocinese centrípeta na célula animal e centrífuga na célula vegetal. Para você não confundir, lembre-se que na centrífuga da nossa máquina de lavar roupa, quando a gente termina a centrífuga, as roupas estão todas encostadas na parede. Por quê? Porque centrífuga faz uma força do centro para a periferia. E a centrípeta é o contrário, da periferia para o centro. Joia? Uma questão interessante que acontece nas células vegetais é que pode acontecer a interrupção de algumas etapas desse processo da mitose. A célula ela entra em divisão. Se ela entra em divisão, houve duplicação do material genético na intérfase, ok? Porque uma célula só entra em divisão depois que houve a duplicação. Ela entra em divisão, só que na fase especificamente da metáfase é interrompida, não há continuidade da divisão e a divisão do citoplasma, tá? Só que eu tenho o material do núcleo, eu interrompo ali ou eu dou continuidade formando 2 novos núcleos, sem divisão do citoplasma. Com isso, eu tenho agora uma célula com material genético duplicado. Isso é chamado de poliploidia, tá? Nos animais é muito raro e nos vegetais é mais frequente. Nós temos, por exemplo, o trigo, que realiza o processo de poliploidia, fazendo com que seu material genético ele fique hexaploide, tá? Então, eu vou ter aqui em torno de 3 núcleos, praticamente, material de 3 núcleos ali, tá? Enquanto que o café, ele vai ter tetraploide, vai ter a estrutura diploide, que é normal, vai entrar em divisão e ele vai manter aquele material daquela divisão, ficará tetraploide. Isso vai promover essa quantidade duplicada ou triplicada de material genético, tá? De forma espontânea, isso acontece nos vegetais e muitas vezes relacionada a uma maior produção, a algumas características vegetais.
Existe uma relação também de que esse processo lhe ocorre por alguns fatores externos, tá? Negativos, às vezes substâncias químicas que podem ser liberadas ali, induzindo esse processo, tá? Em laboratório, é possível manipular a poliploidia. Ela pode ser induzida, pois existem algumas substâncias que interrompem o processo de divisão exatamente na metáfase, pois ela não permite a formação do fuso. É o caso da colchicina. A colchicina, quando usada, ela não vai permitir a formação das fibras, o desenvolvimento destas, então a fase da anáfase não vai ser possível ocorrer, interrompendo o processo na metáfase. Uma questão muito importante, estudada amplamente, é a capacidade de algumas células alterarem o seu tempo de divisão celular, né? Possivelmente por algumas modificações do material genético que ocorre e por ineficiência da fase G1 e G2. Lembra que a fase G1 e G2, ela, quando identificado processos bioquímicos celulares, identificam que houve alguma má formação, alguma alteração, alguma ausência de substâncias ali importantes para a célula, ela entra em apoptose. Ela deveria entrar em morte celular para que aquele defeito não perpetuasse. Pois é, pode acontecer desse processo não ocorrer de forma eficiente, permitindo que haja alterações no genoma, no material genético dessa célula, sem reparo, tá? Então, no caso, sem reparo e sem o processo de apoptose. Se isso acontecer, essa célula ela vai continuar o processo de divisão celular, às vezes até numa intensidade de tempo maior do que a célula normal, proliferando de forma em mutações sucessivas desordenadas. Essas mutações vão fazer com que ocorra neoplasias, que é aumento do número de células, tá? Vai ocorrer essa multiplicação e esse tecido que vai estar crescendo mais do que os outros ao redor, o que acontece? Então, se eu tenho uma multiplicação celular maior do que o tempo de morte das células que eles deveriam repor, então isso vai crescer, vai formar um tumor. Esse tumor ele pode desenvolver e causar uma patologia, tá? Então, se ele se tornar uma patologia, se tornar uma doença, a gente considera isso como câncer, tá? Então, o câncer seria um estado patológico, a gente chama câncer, é a doença, é a patologia, e tumor é a estrutura. Então, o câncer tem tumores, tá certo? Então, nessas mitoses atípicas, rápidas e desordenadas, essa proliferação de células que provocarão um tumor, ele pode estar ali localizado, ficar localizado e retido naquele local, não afetando as células vizinhas, nem alterando o seu ciclo, ou ele pode multiplicar de tal forma que ele atinge outros tecidos e até mesmo outros órgãos. Nesse estado, a gente tem o que nós chamamos de metástase, quando esses tumores eles crescem de tal forma que se multiplicam em outras regiões, formando novos tumores em outras áreas. Como se faz esse controle? Existem substâncias que interrompem a multiplicação, a mitose. Essas substâncias são usadas no tratamento chamado quimioterapia. São substâncias químicas, então.
O único problema é que a gente, no uso dessas substâncias, é muito difícil, para não dizer impossível, que essa ação seja restrita ao tumor. Então, toda multiplicação e renovação celular nossa é afetada também pela quimioterapia. Por exemplo, o bulbo capilar, nosso cabelo cresce o tempo todo, né? Por quê? Porque no bulbo capilar existem multiplicações, existem mitoses constantes, renovando esse pelo e fazendo com que ele cresça. Quando se é utilizada a quimioterapia, nós temos uma interrupção da multiplicação do bulbo piloso e, consequentemente, o que vai acontecer? Esse cabelo vai envelhecer, as células ali vão morrer e o cabelo vai cair. Por isso que é comum a queda de cabelo nas sequências de tratamentos quimioterápicos. Vai depender da intensidade desse tratamento, ok? Mas não é só isso que acontece. Lembre-se que as células vegetais, que as hemácias têm um tempo de vida de 90 a 120 dias, necessitando ser renovadas. Se o tratamento quimioterápico se estender muito, ela vai afetar essa renovação celular, podendo causar anemias. Então, tem que haver um controle certo de uso e desuso desse componente quimioterápico para que o estado de saúde do indivíduo seja preservado, ok? Dessa forma, meus queridos, terminamos a nossa aula. Aqui, como sugestão da segunda aula, vocês vão ter a tarefa mínima e complementar. E até a nossa próxima atividade. Um bom dia e fiquem com Deus.